Sabemos da importância de debater sobre literatura, educação e cultura. Então nada melhor do que conversar com quem entende, não é mesmo? Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Desse jeito você consegue acompanhar as nossas novidades aqui no YouTube. Bora pra live? Olá, boa noite. Meu nome é Gabriela, eu sou jornalista aqui na Estante Virtual e hoje vamos fazer a nossa penúltima live do segundo Festival Literário da Estante Virtual. Durante todo o mês de outubro estamos conversando sobre literatura e educação aqui no Instagram da Estante. E hoje a nossa conversa é sobre a potência de Carolina Maria de Jesus na literatura e a nossa entrevistada é a Amanda Crispim. Vou ver se ela já entrou por aqui para começar a conversa. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Seja bem-vinda aqui à nossa conversa na Estante Virtual. Muito obrigada. Boa noite a todos que estão aqui assistindo a gente. Para quem está entrando agora, essa é a nossa penúltima live do segundo Festival Literário da Estante Virtual. Durante todo o mês de outubro, a gente conversou com autores, especialistas sobre literatura e educação. Hoje a nossa conversa é sobre a potência de Carolina Maria de Jesus na literatura. E vou te apresentar rapidamente aqui para os nossos leitores. Amanda Crispim é doutora em letras e professora adjunta da Universidade Pitágoras Unopar. E integra o conselho editorial Carolina Maria de Jesus na Companhia das Letras. É isso, Amanda? Gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não, é isso mesmo, né? E eu sempre gosto de falar que eu sou uma fascinada pela literatura, principalmente pela literatura de mulheres negras, da qual uma linhagem aí da qual faço parte, tentando, né, honrar o legado de todas essas mulheres, né, que contribuíram tanto para que nós hoje pudéssemos, né, estar aqui e falar. Com certeza, Amanda. E para a gente conversar, né, começar a nossa conversa, eu vou te fazer uma pergunta que normalmente eu faço para os entrevistados. Como é que começou a sua relação com a leitura? Os livros sempre estiveram presentes na sua vida? Olha, é engraçado, eu estava falando disso agora à tarde com uma amiga que está preparando uma aula sobre letramento literário, e aí a gente estava conversando, e eu falo que a minha inserção, né, no meio literário, ela começou muito pelo letramento religioso, né? Na minha família, assim, a gente sempre foi uma família, assim, de bastante vivência, né, católica. Então, os livros que eu tinha na minha casa era a Bíblia, era o único livro, assim, que eu tinha em casa na minha infância. A gente não tinha muita coisa, a gente não era uma família, assim, que tinha muito dinheiro também. Então, eu só tinha Bíblia e livrinhos, assim, de cunho religioso. E aí a minha inserção começou ali, né? Nesse caminho, a partir do letramento religioso mesmo. A partir do momento que eu tenho assim, que eu sou alfabetizada, né? Que eu tenho acesso ao código escrito, aí eu começo a ampliar as minhas leituras, a ter acesso à biblioteca. E aí a leitura, ela torna-se para mim um refúgio, né? Porque como eu sou filha única e meus pais têm que trabalhar o dia todo, então a leitura ela se torna para mim esse espaço mesmo de acolhimento, de companhia. E aí, na medida que eu vou crescendo, ela vai sendo esse meu lugar de desenvolver o pensamento crítico, de desenvolver tantas outras habilidades. Quando eu tenho acesso, e vai se tornar ali o meu lugar favorito, né? O meu lugar predileto. Inclusive, eu opto, né, pelo curso de letras por essa paixão mesmo pela literatura. E aí, quando eu entro na universidade, eu tenho acesso à literatura de mulheres negras, e aí a literatura vai ser para mim um espaço de encontro e de reconhecimento, né? De autoafirmação, de fortalecimento de identidade, de entendimento mesmo do meu lugar enquanto mulher negra e do meu papel, né, nessa sociedade.
E como é que você teve acesso às obras de Carolina Maria de Jesus? Foi na faculdade mesmo? Foi na faculdade. Carolina entra na minha vida no meu segundo ano de faculdade. Eu comecei a faculdade em 2007. Eu fiz letras aqui na UEL, Universidade Estadual de Londrina. E aí, em 2008, eu tive acesso a um evento sobre literatura negra que teve aqui na universidade e conheci duas pessoas assim que mudaram a minha vida, né? Que foi a professora Giselda do Nascimento, que era uma grande, né? Que foi, acho que, uma das principais pesquisadoras de literatura negra, né? E que não só, né, daqui do Paraná, mas do Brasil. E ela tinha um projeto sobre literatura feminina negra. E aí eu a vi nesse evento dando um mini curso de literatura feminina negra. E aí foi o primeiro momento que eu tive acesso a um texto onde eu me entendi enquanto sujeito mulher negra. E aí que era um texto até da Ana Cruz, que se chamava Coração Tição, que a professora Giselda analisava naquele curso. E depois ela me convidou para uma palestra da Conceição Evaristo, que ia ser naquele evento. E aí foi um divisor de águas assim, na minha vida, que eu queria entender onde essas mulheres estavam esse tempo todo, que era rata de biblioteca, não conhecia esses textos. E aí eu comecei a perseguir essa professora, dizendo que eu queria entrar no projeto dela. E ela sempre falava assim que não dava porque o projeto dela já estava no final e que não tinha como eu entrar. Mas eu acho que a minha insistência foi tão grande que ela, assim, para não me deixar desamparada, ela falou assim, ó, tem uma autora que a gente não estuda no meu projeto, porque o meu projeto é sobre escritoras negras no Cadernos Negros. Então tem uma autora que não escreveu no Cadernos Negros e que eu acho que você vai gostar. Ela se chama Carolina Maria de Jesus. Você vai até a biblioteca, tem um livro que se chama Quarto de Despejo e você lê e vê o que você acha. E eu fiz esse movimento mesmo, né, de ir, né, para a biblioteca e encontrei o livro. Eu nunca tinha ouvido falar de Carolina Maria de Jesus. Encontrei o livro e li assim em 2 dias. E aí foi assim realmente o momento que eu nunca mais parei. Comecei em 2008 e estou ainda hoje descobrindo Carolina, sempre, sempre, sempre descobrindo Carolina. E para você, o que representa a Carolina para a literatura brasileira? A Carolina, para a literatura brasileira, eu acho que ela representa, primeiro, como ela mesma diz, né, que ela infiltra, que ela se infiltrou na literatura, né? Ela tem um poema que se chama Quarto de Despejo, e que o primeiro verso é esse, né? É quando infiltrei na literatura. Então a Carolina, ela tinha essa plena consciência, né, de que o espaço da literatura não era um espaço reservado para ela, não era um espaço reservado para as mulheres negras. Ela tem uma outra quadrinha que ela diz o seguinte: eu disse, meu sonho é escrever. Responde o branco, ela é louca. O que as negras devem fazer é ir para o tanque lavar roupas. Então, Carolina, ela tinha plena consciência de que aquele lugar não era um lugar reservado para ela, que era uma mulher negra, e uma mulher negra periférica, né, também. E aí, nesse mesmo movimento, Carolina, ela mesmo sabendo de tudo isso, ela arromba as portas e se infiltra. Então, Carolina, para mim, na literatura brasileira, ela representa esse espaço mesmo de quilombo, de resistência, de arrombamento mesmo de portas e de mudanças de estruturas, né? A Carolina, ela, a partir do momento que ela entra, ela muda toda uma estrutura que existia ali, né? Por quê? Porque
mesmo a gente ainda hoje, né, tendo que encontrar tantas dificuldades, né, impostas pelo racismo, pelo sexismo, Carolina, de alguma forma, ela muda esse cenário que se permanecia na literatura brasileira até 1960. Então, 1960, com a publicação de Quarto de Despejo, nós temos sim um novo lugar, né, para a literatura. Ela se infiltra ali naquele espaço e ela modifica várias ideias, né? A primeira ideia é a ideia de autor, que ela modifica totalmente, né? Então, o que era o autor antes de Carolina Maria de Jesus, né? Era um homem branco, né? De uma classe mais nobre. E Carolina, ela vem dizer que, olha, autor não significa necessariamente um homem branco de classe nobre. Aqui nós temos, né, uma outra ideia de autor. A autora é quem escreve, né? A autora é quem escreve. E Carolina, ela mostra exatamente isso a partir do momento que ela, ao escrever, né, nos caderninhos, ela se intitula escritora e se intitula poeta, se intitula autora. Carolina, ela se entende como autora antes mesmo de ser publicada, né? Então, ela já modifica esse lugar, né, de autora. Outra coisa que Carolina modifica é a própria ideia de cânone literário, né? Porque Carolina, ela provoca mesmo uma rasura nesse cânone, que vai ter, de alguma forma, né, conviver com uma mulher que não representa nada do que ele entendia, né, como literatura, autora e texto literário, enfim, né? Então ela vai modificar tudo isso. E uma outra ideia que eu gosto de dizer é que Carolina, ela dá ali para nós uma nova forma de se escrever textos. Então, até o próprio diário, que é o gênero que ela se insere, né, o quarto de despejo, é um gênero totalmente modificado por Carolina. O que se entendia por diário antes de quarto de despejo é totalmente novo depois. Então, Carolina, ela brinca com o próprio gênero. Então, o gênero diário é um gênero que ela insere. Ela conversa com o leitor a todo momento. Ela sabe que aquele texto vai ser publicado, então publicado, então ela brinca com aquele texto. Ela faz fluxo de pensamento. Ela insere ali poemas. Ela insere canções. Ela modifica totalmente o próprio gênero diário. E como a própria Conceição Evaristo diz, Carolina, nesse movimento, ela inaugura uma tradição de escrita de mulheres negras. Então, Carolina representa na literatura brasileira tudo isso. Esse movimento de inserção, de mudança, de enfrentamento, de rasura, de resistência e tantos outros movimentos que Carolina nos propõe, que já propunha em 1960 e que até hoje ela está nos movimentando, né? Então, por exemplo, o próprio movimento que nós tivemos, né, enquanto conselho editorial, de acessar esses manuscritos de Casa de Alvenaria, e fazer uma leitura ali, né, e propor uma edição para esses textos, é Carolina nos movimentando, é Carolina possibilitando novas leituras, porque todas nós já tínhamos leituras de Carolina, mas a partir do momento que a gente se encontra naquele texto, não mais sozinhas, mas enquanto grupo,
para pensar uma forma de levar a Carolina para o leitor, né? Um texto que foi publicado 60 anos atrás e que acabou, né, sendo, não tendo novas edições. Então, praticamente há 60 anos era um texto que estava totalmente inacessível, né? Ele chega novamente para o público e, de novo, Carolina está nos movimentando. Carolina nos propõe um debate sobre linguagem, um debate sobre autoria, sobre voz, e desde 60 anos atrás até hoje ela continua nos possibilitando esses debates e nos ajudando a rever, né, o que é a literatura brasileira. Com certeza, Amanda. Muito legal o que você falou pra gente. E já que você citou os livros da Casa de Alvenaria, eu vou mostrar aqui pro pessoal que a Companhia das Letras publicou recentemente os 2 volumes. E aí, Amanda, eu vou então emendar uma pergunta que eu já ia te fazer. Você participa desse conselho com a Conceição Evaristo, com a filha da Carolina, né, Vera Eunice. E eu queria que você contasse um pouco mais para a gente sobre esse conselho, como é que ele foi criado, qual a importância dele e se tem novos projetos pela frente. Ah, sim. Então, esse conselho ele foi criado, né? A ideia foi justamente um conselho de mulheres, de pesquisadoras de Carolina, que pudessem ajudar, né, nesse exercício de editar Carolina, porque não é um exercício simples. Carolina já teve várias outras edições, vários outros editores, sempre foi um exercício muito desafiador. E aí, quando a companhia compra os direitos, parte, né, do própria companhia, juntamente com a Vera Eunice, a esse desejo mesmo de ter um conselho formado por pesquisadoras, que a Vera Eunice falava assim, né, que ela queria que desse, né, a obra de Carolina o respeito, né, que ela merecia e que ela pudesse ser configurada, né, enquanto a grande escritora que ela era, né, que ela pudesse ser apresentada para o público como uma grande escritora que ela era. E a partir daí a Vera ela reúne esse conselho, né, ela mesma que reúne esse conselho que é formado majoritariamente por mulheres negras, e nós começamos as nossas reuniões e aí a Vera falou, olha, eu acho que o primeiro projeto deveria ser Casa de Alvenaria, porque ela via que Quarto de Despejo era um livro que estava circulando muito, principalmente nos anos no ano passado, né, 2020, e que foi 60 anos de Quarto de Despejo. Então ela falou, o livro está circulando bastante, é um livro que está em vestibulares, Carolina está encontrando muitos leitores, né, de Quarto de Despejo, só que em todas as palestras que eu vou, live, eu percebo que o público leitor, eles têm assim, um desejo de conhecer o que acontece com a Carolina depois, né, qual que é a nova história. E Casa de Alvenaria era um texto que estava assim esgotado, né? Desde 1961 era um texto que não circulava mais. E aí ela falou, não, eu quero que seja então o primeiro projeto Casa de Alvenaria. Como era o material manuscrito de Casa de Alvenaria era um material que já estava todo digitalizado, então também, por conta da pandemia, foi uma escolha também que nos ajudou a fazer um trabalho remoto, né? Porque daí nos unimos com as transcritoras, né? Que também são pesquisadoras de Carolina, que é a Bruna Cassiano, a Selminha Rai, a Verônica de Souza e a Iana Dias, né? São as 4 transcritoras que são pesquisadoras de Carolina. Então, nós, conselheiras, né, que sou eu, a professora Fernanda Felisberto, a professora Fernanda Miranda, a professora Rafaela Fernandes, a Conceição Evaristo e a Vera, nós nos reunimos, né, com as transcritoras
e pudemos acessar esse material. E foi um processo assim de muita descoberta. Né? Nós descobrimos muita coisa aí, porque a gente pôde acessar os manuscritos, assim. Eu já tinha lido os manuscritos, porque a minha tese foi sobre a poesia manuscrita, né? Então, eu tinha lido, mas eu não tinha lido tudo, né? Eu só li a poesia. E aí eu pude ler Casa de Alvenaria. E foi um processo assim muito lindo, um processo assim que a gente pôde realmente, né, como a Bruna Cassiano fala, encostar o nosso umbigo no umbigo de Carolina. Né? Então foi esse momento mesmo de se assentar com ela, e a presença da Vera Eunice ali foi fundamental, porque ela ia conduzindo o nosso trabalho. Né? Então tinha muitas palavras que às vezes a gente não conseguia decifrar e ela sabia. Tinha às vezes personalidades assim que às vezes a Carolina trazia e que a Vera, a gente às vezes não conseguia pesquisar na internet, não encontrava, não sabia quem que era, e a Vera lembrava e falava, ó, esse aqui era fulano, era fotógrafo, era jornalista. Então foi um processo assim, muito bonito. E a Vera Eunice também nos conduzindo nesse exercício de como ela gostaria que fosse a publicação. Então, para nós foi uma grande honra, porque Vera, ela representou ali a mãe dela. Então, a gente fica muito tranquilo, a gente ficou muito tranquilo de saber que a Vera aprovava, né, a nossa edição, a forma como a gente organizou o texto, e que aquele texto de alguma forma representava um desejo dela e da mãe dela. Então a gente fez esse trabalho que foi lançado agora em agosto, e a gente, os nossos projetos futuros, a gente ainda não conseguiu assim sentar para conversar exatamente o que a gente deseja fazer, porque como a pandemia ela ainda está aí, né? A gente precisa também pensar num texto que nos permitiria, né, trabalhar de maneira remota, então, e também pensar, sentir, né, qual que é o desejo, qual que é o texto que seria melhor acolhido pelo público agora, qual o texto que a Vera gostaria que fosse publicado agora. Então, a gente pensou em talvez ir para o Bitita, mas enfim, a gente não tem nada certo ainda, né? O nosso exercício ainda está sendo de festejar essa edição que está aí e pensar, né, com mais profundidade, com mais calma, tudo que essa edição de Casa de Alvenaria está reverberando aí no público, na academia, na crítica, enfim. Eu vou aproveitar para mostrar de novo, para quem está entrando agora, os 2 volumes que a Companhia das Letras lançou recentemente, de Carolina Maria de Jesus. E, Amanda, eu vou voltar um pouco lá no início, quando a gente falou sobre a sua relação, né, com a Carolina. Você mesma conheceu ela só na faculdade. Realmente, muitos de nós não ouvimos falar de Carolina na escola, né? Não era uma autora que a gente nem imaginava conhecer. Como é que ela pode ser inserida nas escolas? Qual a importância de mostrar os textos de Carolina para os adolescentes e jovens? Eu acho que a principal causa, assim, que Carolina não era, que a gente não conhece Carolina na escola, é também a razão pelo fato de a gente não conhecer vários autores negros na escola, e aqueles que são negros a gente raramente entende como negros, né? Então, o Machado de Assis mesmo foi me apresentado como um autor branco. O único autor negro ali que eu me recordo de ter aprendido como autor negro mesmo era o Cruz de Souza, e ainda assim, a partir de uma leitura que dizia que ele não gostava de ser negro e tal, e tal, e tal. Então a gente tem, a escola ainda está marcada por essa construção ainda bem
racista e eurocêntrica. O nosso cânone é marcado dessa forma. Então a gente não lê Carolina porque a escola ela acaba ainda entendendo que o que precisa ser lido é o que está no cânone. E tudo que não está não deve ser lido. Né? Então a gente vê hoje, né, de alguma forma, uma mudança desse entendimento, né? E não é assim porque, de repente, um dia acordaram e entenderam, não, a gente precisa mudar. Não, mas é porque a gente viu lutas dos próprios movimentos negros que foram possibilitando essa inserção, essa mudança no meio educacional. Então, a gente tem dois momentos muito importantes que vão possibilitar essa mudança. O primeiro momento, sem dúvida, é a Lei 10.639, né, de 2003, que é uma lei que vai mudar, né, que vai inferir ali na LDB um ponto que é de uma obrigatoriedade de ensino de cultura e história africana e afro-brasileira nas escolas. A partir do momento que a gente tem essa lei circulando, a gente tem no corpo docente, na equipe escolar de maneira geral, um movimento de querer trazer autores negros, saberes negros para dentro da escola. Que a partir do momento que é lei, a gente vê que as pessoas começam a tentar, pelo menos, cumprir. E aí a gente consegue ver a inserção, né, de Carolina. Então, por exemplo, eu não vi, porque eu saí da escola em 2006, né? A lei tinha 3 anos só. Mas hoje, né, a gente já encontra alunos que chegam na faculdade já que às vezes já conheceram, já ouviram falar em algum momento, porque a gente percebe esse movimento da equipe pedagógica, de maneira geral, de tentar inserir saberes e autores negros na escola por conta dessa lei. Né? E um outro ponto importante é a lei de cotas, que vai, de alguma forma, possibilitar pesquisadores negros, né? Então a gente começa a ver a inserção de pessoas negras na universidade e essas pessoas inseridas nesse espaço de poder, de produção de conhecimento, elas vão começar a questionar os saberes instituídos. Então, elas vão começar a dizer, olha, peraí, por que que eu sou uma aluna do curso de letras, que foi o que aconteceu comigo? Eu sou uma aluna do curso de letras que não li em nenhum momento na minha graduação um texto de autoria negra. Por quê? Né? Então, esses pesquisadores, eles vão, de alguma forma, mudar as estruturas da universidade. E esses pesquisadores negros produzindo crítica, fortuna crítica, sobre a obra de autores negros, como Carolina Maria de Jesus, eles dão base para que esses professores, ou até eles mesmos, né, quando chegam na sala de aula, eles vão querer também apresentar, inserir nas suas aulas essa literatura para os seus alunos. O impacto de uma literatura negra, e aqui a gente falando especificamente Carolina Maria de Jesus para as crianças, e não só para as crianças, né, mas na escola, de maneira geral, é algo assim extremamente positivo e arrebatador. Eu já tive experiências de leitura de Carolina, desde a educação infantil, passando por toda a educação básica, educação de jovens e adultos e graduação, ensino superior, pós-graduação, enfim. E em todos esses espaços a gente percebe
somente experiências muito boas do contato da obra de Carolina, né? Eu acho que a primeira experiência é a experiência mesmo de fortalecimento de identidade e de ruptura da forma de ver o mundo, né? Eu me recordo do relato de crianças negras, por exemplo, quando leem Carolina e se identificam totalmente com aquele texto e se inspiram em Carolina, né, de entender, olha, eu também quero ser essa mulher. Eu me recordo de um relato da professora Luana Tolentino, que inclusive virou livro esse texto. Ela tem um livro que chama Outra Educação é Possível, que é uma série de crônicas que ela escreveu sobre a sua experiência, né, como professora. E aí uma das crônicas se chama Quando eu crescer eu quero ser Carolina Maria de Jesus. E é ela justamente falando dessa experiência de inserir o texto de Carolina na sala de aula e de ter uma criança, uma aluna que, depois de se encantar totalmente com a trajetória de Carolina, depois de ler o texto de Carolina e ficar totalmente tomada por aquele texto, se identifica tudo. E aí ela descobre que Carolina é negra e ela também, sendo uma criança negra, ela fala que quando ela crescer, ela queria ser Carolina Maria de Jesus, né? Então, aí está. E depois eu me recordo de trabalhar com Carolina num colégio privado para crianças e adolescentes, né? Que tem famílias que têm um poder aquisitivo maior. E a experiência também foi como se o relato, né, que o aluno me falou foi assim, professora, agora eu consigo entender melhor o mundo que eu estou vivendo, né, a sociedade que eu estou inserido, né, assim, crianças brancas, né, não tinha nenhuma aluna negra, nenhum aluno negro na sala. Né? Então, o impacto de Carolina Maria de Jesus na educação é um impacto que vai possibilitar identificação num primeiro momento, né, principalmente com crianças negras, fortalecimento de identidade e que também vai possibilitar um novo olhar para o mundo, para a nossa sociedade, para o mundo no qual estamos inseridos, né? Porque vai permitir que todos nós olhemos para a sociedade a partir do olhar que Carolina nos apresenta, que é um olhar extremamente crítico, que é um olhar de denúncia, que é um olhar de quem consegue narrar o Brasil, né? Então, eu percebo esse exercício. E da mesma forma também no ensino superior, né? Essa semana um colega meu, professor, ele me relatou o trabalho que ele fez com um aluno do quarto ano de letras com os poemas de Carolina Maria de Jesus. A proposta era que cada dupla escolhesse um poema e fizesse um trabalho de propor uma atividade, né, tipo um plano de aula com aquele poema, né? E aí ele me relatou assim a riqueza da experiência que foi, né? Não só dos alunos, né, que tinha alguns que também não conheciam a poesia de Carolina Maria de Jesus e tiveram essa experiência nova com o texto, mas a experiência mesmo das ideias, né, que eles trouxeram a respeito das diversas possibilidades que o texto de Carolina Maria de Jesus nos dá, né, como professores, para trabalhar em sala de aula. Bem bacana, Amanda. Você já falou um pouco nessa última fala mesmo, mas hoje a gente tem mais acesso às obras de Carolina. Mas o que ainda precisa melhorar? O que ainda precisa ser feito? E você acredita que ainda há muito preconceito contra as obras dela, tanto no meio acadêmico quanto no literário?
Sim, realmente, hoje a gente tem mais acesso, mas as obras de Carolina Maria de Jesus, elas têm um problema muito grave, né? Que é justamente esse problema de divulgação desse texto, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem mais acesso? Tem, mas não é tudo. A gente tem acesso ao quê? A quarto de despejo e agora a caixa de alvenaria, né? Que a gente pode falar assim, a gente tem acesso, é fácil de encontrar. Você clica ali na Amazon e acha, né? Digita ali facilmente na internet, consegue comprar rapidamente. A maioria das outras obras de Carolina não tem esse acesso fácil, né? Como a gente vê de caixa de alvenaria e de quarto de despejo. Existe um outro problema também, que é a própria conservação do texto de Carolina, né? Então, a gente que viu os manuscritos, tinham várias páginas, e aí vocês que também já puderam ler Caixa de Alvenaria, vocês vão perceber. Em alguns momentos a gente fala assim, olha, não dá para identificar, é ilegível, página rasurada, porque a própria conservação do material de Carolina também nos impede de ter um acesso real a esse texto, né? Mas, pensando nos textos que nós já temos aí circulando, como Quarto de Despejo e Caso de Alvenaria, que são textos de fácil acesso, hoje eu acho que realmente, assim, Carolina ainda passa, né, ainda sofre, sim, alguns preconceitos, tanto na academia quanto do público, de maneira geral. Não é da forma que sofria antes, mas eu acredito que ainda assim, né? E eu, enquanto pesquisadora, eu percebo isso muito quando eu vou em um evento falar de Carolina, ou quando eu vou também propor um trabalho com Carolina em sala de aula, né? Então existe ainda muita essa ideia se Carolina é escritora ou não, né? Existe ainda gente que perde tempo ainda tentando questionar isso, né? Será que Carolina é escritora mesmo? Será que Carolina tem uma obra literária? Então, tudo isso, de alguma forma, são impedimentos para que a obra de Carolina esteja realmente acessível para todo mundo, né? Uma das coisas que a gente falava enquanto conselho, e que a gente sempre falou nas lives de lançamento do livro do Cais de Alvenaria, era, olha, recebam Carolina com o coração aberto, com mente aberta, né? Por quê? Porque a gente percebe ainda lugares que a gente vai falar de Carolina e as pessoas ainda estão presas a uma única leitura de Carolina. A Carolina é favelada. A Carolina que fala de fome. A Carolina não sei o quê. Não, o que a gente está tentando propor é que não, gente, Carolina é múltipla. Carolina é imensa. Carolina, se você tiver o coração aberto, Carolina pode te transformar totalmente. Carolina te possibilita uma infinidade de experiências, né? E que as pessoas ainda estão presas a discussões que não agregam e que não possibilitam reflexão nenhuma, né? Então, quando a gente fala assim, olha, hoje Carolina está acessível, mas mesmo assim ela ainda enfrenta preconceitos. Enfrenta, né? Assim como eu acredito que a maioria das escritoras negras ainda enfrentam. Porque, infelizmente, a gente ainda vive na nossa sociedade, uma sociedade marcada pelo racismo, pelo machismo, pelo sexismo, e que impedem, né, que Carolina, mesmo tendo que mesmo já provando por A mais B tudo que ela é, né, a imensidão que ela é, mesmo com nós, né, pesquisadoras, né, eu vi que entraram algumas pesquisadoras aqui, a Selminha,
a Verônica entraram aqui, assim, pesquisadoras de Carolina, né? Mesmo todo o trabalho, né, que a gente divulga, que a gente faz, falar bem, Carolina, se possibilita N experiências, e a gente ainda, às vezes, depara portas, né, que nos barram, porque a gente vai falar de Carolina, né? E aí a gente tem que também fazer igual ela, empurrar mesmo a porta, porque a gente, como a gente, a nossa sujeita de pesquisa era audaciosa, a gente também tem que ser. Então, de alguma forma, né, Carolina, ela ainda enfrenta, sim, né, esses preconceitos, mas a gente está trabalhando para que Carolina seja cada vez mais lida e apreciada na sua imensidão, né, pelo público e também pela crítica. E aí eu vou, então, usar o seu gancho aí que você falou para fazer mais uma pergunta. Qual a importância de autoras como a Carolina conseguirem espaços para compartilharem suas próprias histórias? Olha, eu acho que a autoria, né, é um direito que foi durante muitos anos negado às mulheres negras, né? Carolina, ela, de alguma forma, tá certo que antes de Carolina, né, a gente teve outras, né? Nós tivemos Maria Firmina dos Reis, tivemos Alta de Souza, Ruth Guimarães, Gilca Machado, tivemos outras autoras negras, sim, antes de Carolina, mas Carolina é a primeira que vai dizer, olha, eu posso ser autora, eu posso cuidar da divulgação dos meus textos, eu posso negociar, né? Porque Carolina, ela vai, e Caso de Alvenaria, vocês que já leram, vão perceber justamente isso, é Carolina negociando o seu trabalho, né? Então, assim, eu posso ser autora e posso viver do meu trabalho, né? Então, assim, além de poder ter o meu lugar de fala, poder poder acessar um espaço que durante muito tempo foi negado, que é falar de mim mesma, das minhas dores, e não ser mais objeto de escritura dos outros, mas ser sujeito mesmo da minha própria escritura, da minha própria história. Eu posso também negociar e eu posso também organizar a forma como esse texto vai ser distribuído. A importância de Carolina ter se infiltrado na literatura desde a década de 40, né, e ter esmurrado essa porta para nós hoje, ela é a questão da gente poder, de alguma forma, ser sujeito à nossa própria história. Então, Carolina, ela abre essa porta, né, que vai ser consolidada por outras escritoras, pelos grupos de escritoras que nós temos hoje, né? Ela vai ser, uma porta que se abre para nós, né, com Carolina Maria de Jesus, e que se consolida ao longo dos anos com outros grupos de escritoras, como as escritoras dos Cadernos Negros, e as escritoras contemporâneas que nós temos hoje, que vão consolidando esse espaço de autoria, de voz, de sujeito mulheres negras dentro da literatura brasileira. A importância disso é que a gente começa a ver a história de mulheres negras, as vivências de mulheres negras, as escrevivências de mulheres negras, né, a partir delas mesmas. Então, se antes da gente ter uma autoria de mulheres negras
a gente tinha essa representação na literatura por meio, através de um olhar masculino e branco, né? A gente totalmente estereotipada, marcada por visões totalmente deturpadas e errôneas sobre o que é ser uma mulher negra nessa sociedade. Nós, a partir do momento que nós temos uma mulher negra falando de nós mesmas, nós temos a oportunidade de mostrar para o mundo quem nós realmente somos por meio das nossas próprias lentes. E aí a gente tem um processo de ruptura com estereótipos que foram consolidados na literatura canônica, e aí na literatura hegemônica, e aí nós temos uma ruptura de estereótipos, nós temos uma disputa mesmo de narrativas, né? Nós temos uma disputa mesmo por um espaço na literatura, na autoria, no mercado editorial, e aí nós temos a possibilidade de novas histórias e novas narrativas serem narradas. Então é aqui, olha, a partir de hoje, você não fala mais por mim, eu que falo por mim. E aí eu sempre gosto de citar um texto da Conceição, e que me lembra muito Carolina, que ela vai, nesse exercício de escrita, ela vai dizer o seguinte, né? Olha, as mulheres negras que durante tanto tempo elas foram silenciadas e tiveram que ver suas histórias contadas de maneira deturpada, estereotipada por uma lente masculina e branca, a partir do momento que elas se assenhoram da pena, né, que elas têm acesso a esse texto, a essa caneta e podem escrever, elas vão escrever um texto que vão refletir a sua condição enquanto mulher negra, né? E aqui eu não estou falando de autobiografia, não. Eu estou falando de um texto que tem corpo, de um texto que tem comprometimento, de um texto que você lê e sabe que é um texto, né, feminino e negro, mesmo sem a pessoa falar em nenhum momento que é um texto a cor de sua pele, mas é um texto de corpo. E aí, a partir do momento que a gente tem esse texto que tem esse corpo feminino e negro, ele vai sim disputar espaços nesse cânone que não foi reservado para essas mulheres. E aí ele vai chegar no seu... Isso se torna assim um movimento submisso, que é um movimento, né, de, olha, eu sei que o lugar reservado para nós foi o tanque, né, como eu falei da quadrinha de Carolina no início, mas eu quero mais. Eu quero poder falar. E a partir do momento que ela fala, é uma história que não vai ser mais para ninar da Casa Grande, né? Mas é uma história que vai sim incomodá-los e acordá-los em seus sonos injustos. Né? Então, Conceição Evaristo fala isso e eu consigo entender Carolina perfeitamente nessa leitura, porque Carolina, ela se assenhora dessa pena e ela vai, sim, narrar uma nova história. Narrar um, um texto que vai, sim, romper com muitos estereótipos, que vai, sim, propor novas reflexões e vai, sim, de alguma forma, cutucar, questionar, incomodar os da Casa Grande. E Amanda, de que forma a obra de Carolina dialoga com os nossos dias atuais? É possível termos pontos de contato entre o que ela escreveu na década de 60 e o que temos hoje? Ah, com certeza, né? Eu acho que foi semana passada que me marcaram numa colagem que circulou muito na internet, de um fragmento de Quarto de Despejo,
que Carolina está falando, né, de que aqueles que como é que é? Tipo assim, que o Brasil deveria ser governado por aqueles que passam fome, né? E aí é uma colagem de Carolina na favela e os representantes do nosso atual governo esbanjando comida enquanto o nosso povo passa fome. E aí, Carolina, ela é extremamente atual, né? Porque o que Carolina, a narrativa que Carolina, a leitura que Carolina fazia do Brasil, e na década de 40, 50, é uma leitura que até hoje a gente pode ver. Então, Carolina, ela entende que o nosso Estado é falho. Então, Carolina fala da precariedade do Estado a todo momento em quarto de despejo. Ela fala que a assistência social é abstrata, né, que o serviço social é abstrato, né, porque ela, enquanto mãe, enquanto cidadã brasileira, que está escrito lá na Constituição, que deveria ter direito, né, à saúde, à alimentação, à segurança, à moradia digna. Ela sabe de todos os seus direitos e ela sabe que os seus direitos foram negados a ela e aos seus filhos durante muitos anos, né? E aí, quando ela vai reivindicar esses direitos, ela se vê totalmente vulnerável, totalmente entregue à própria sorte. E infelizmente, a situação que a gente vê hoje no nosso país, né? Então, a leitura de Carolina é uma leitura extremamente atual. A forma como Carolina também falava de ser uma escritora negra, né? Carolina fala disso também. Então, assim, Carolina falava disso na década de 40 e é extremamente atual. Ela tem um fragmento de 1958 que ela vai falar assim, que para os autores brancos nunca há falta de papel. E aí ela tem um poema que vai dialogar muito com esse texto, que chama Quando Eu Morrer, que fala assim, olha, quando eu morrer, diga ao povo brasileiro que eu quis ser escritora, mas que eu não tinha dinheiro para pagar uma editora. E o que nós vemos hoje no mercado editorial e na disputa, né, por autoria e por lugar no mercado é justamente essa, né? É autores negros tendo que recorrer a publicações independentes. A gente vê, por exemplo, hoje, a autora premiada nacionalmente, internacionalmente, que por ser negra não consegue uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Mas gente que nem texto literário tem, consegue cadeira na Academia Brasileira de Letras, apenas por ser branca, né? Então a gente tem ainda todas as reflexões que Carolina nos propunha, não só reflexões de cunho social, mas também reflexões existenciais, né, que Carolina vai fazer, a todo momento Carolina vai fazer. Carolina vai fazer reflexões em torno da maternidade, Carolina vai fazer reflexões sobre saúde mental, né? Que é um tema que hoje está super atual, está todo mundo falando de saúde mental, e Carolina já falava disso em 1940. Carolina já falava que não tem como ter saúde mental sem emprego, sem moradia, sem comida, sem assistência básica. Carolina falava disso, né? Então, assim, hoje, não é nenhuma novidade quando as pessoas falam, né, que as pessoas mais vulneráveis, que têm a saúde mental mais vulneráveis, são as mulheres negras periféricas. Carolina já estava falando isso, né? Em 1940, Carolina já estava falando isso, que ela ia enlouquecer
eu vou enlouquecer porque eu não tenho o que comer, porque eu vejo os meus filhos passar fome, eu vou me suicidar, né? E aí ela fala, eu não posso, o que me impede, né, de me suicidar são os meus filhos, porque eu sei que se eu for, eles vão ficar entregues, né? Porque uma coisa é uma criança branca órfã, outra coisa são crianças negras órfãs, né? Então a gente, Carolina faz essa reflexão. Então o texto de Carolina é extremamente atual. A gente pode ler qualquer texto e que a gente vai ver como Carolina tinha uma visão ampla e muito adiante, né, do que é o nosso país e do que é ser povo negro nesse país. Com certeza, Amanda, é urgente que todo mundo conheça as obras de Carolina, né? Urgente, urgente, porque Carolina realmente, como esse aluno me falou, Carolina, ela nos dá rumo para a vida. Ela fala assim que os livros a guiaram, né? Ela tem essa frase que ela fala assim que ela só não se perdeu porque os livros a guiaram. E eu falo que os livros de Carolina me guiam. Eles me mostram, eles me revelam um olhar para o mundo, um olhar para o próximo, um jeito de de olhar para o meu passado, um jeito de entender o meu futuro. Então, a literatura de Carolina, ela é realmente assim um guia para todos nós, né? Porque ela realmente permite esse olhar para a sociedade, esse olhar apurado para a sociedade e nos movimenta. É um texto que nos incomoda. Eu falo que não dá para você ler Carolina e sair do mesmo jeito. Alguma transformação vai ter ali, sabe? O incômodo, sabe, uma perturbação mesmo. Você fala assim, até essa questão mesmo de falar assim, gente, essa mulher escreveu há 70 anos atrás e tudo continua a mesma coisa. Então, assim, até esse incômodo você vai ter, porque Carolina, ela realmente ela nos incomoda e ela nos movimenta. Da mesma forma que ela era transformação, Carolina significa resistência, mudança, transformação, ela faz isso conosco, os seus leitores. Ela possibilita também que a gente entre nesse movimento de transformação, de mudança, de resistência. Com certeza, Amanda. Infelizmente, a nossa conversa está chegando ao fim. Mas antes da gente encerrar, eu queria saber quais autoras te inspiram, além de Carolina Maria de Jesus. Quais os livros de autoras negras que você indicaria para gente? Ai, são vários, né? Olha, pensando em literatura, meus livros de cabeceira, né, autoras, né? Dona Conceição Evaristo, Ana Cruz, Lívia Natália, Cristiane Sobral, Miriam Alves, Ana Maria Gonçalves, Cidinha da Silva, que são textos que eu estou lendo agora, né? Lupe Prats, Jennifer do Nascimento, Elisandra Souza, Zaine, que são textos que eu estou lembrando agora, né, gente? Pensando assim em teoria, né? Eu tenho lido assim não só brasileiras, né? Mas eu tenho lido bastante Bell Hooks, Fernanda Miranda, que também tem um livro teórico bem legal sobre autoria de mulheres negras. A Miriam Santos, que também é uma pesquisadora, que tem um livro publicado sobre a autoria de mulheres negras.
Audre Lorde é um texto que eu estou lendo agora. Agora me veio também, pensando em literatura, me veio a Carmen Faustino, que é um livro que eu também acabei de concluir. Então, realmente, Eliana Alves Cruz também, outro texto que está circulando bastante. Então, são muitas autoras, gente. Com certeza eu esqueci de muita gente aqui, mas são textos fáceis da gente encontrar, são textos que dá para procurar, esses nomes todos que eu falei. Com certeza vocês vão conseguir procurar e ler e se deliciarem também com esses textos, da mesma forma que eu me encantei, né? Com certeza vocês também irão. Todas essas autoras incríveis que você indicou, as pessoas podem encontrar na estante virtual. Vou mostrar aqui de novo os livros da Casa de Alvenaria, lançados recentemente pela Companhia das Letras. Para quem perdeu a live ou assistiu só uma parte, quer rever, vai ficar salvo aqui no IGTV. Amanda, muito obrigada pela participação, foi incrível. Uma grande aula sobre Carolina Maria de Jesus. Eu que agradeço o convite e a participação de todo mundo. Muito obrigada. E o que eu deixo é leiam Carolina Maria de Jesus e leiam Mulheres Negras. E, pessoal, amanhã é nosso último dia do Festival Literário da Estante Virtual. Temos uma live com Agualusa e Vinícius Neves Mariano sobre língua portuguesa às 6 horas. Obrigada mais uma vez, Amanda. Tchau, tchau. Um abraço. Um abraço.